E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ficlass. Hoje de tema super relevante, por que que o IFIX ou os fundos imobiliários estão sumindo nesse último mês? Você não sabe o motivo? Fique aqui que eu vou te explicar de maneira simples e prática os principais componentes para fazer um fundo imobiliário ou o IFIX, que é o índice geral dos fundos imobiliários, subirem. Bom, pessoal, vamos passar pelo roteiro para você ver os principais pontos desse vídeo e entender como ele é fundamental para você entender o que está acontecendo no cenário atual. O primeiro ponto, a gente vai ver um pouquinho sobre ciclos imobiliários e seus setores e entender a importância dele para os fundos imobiliários. A gente vai ver como a gestão e os rendimentos afetam sim a cotação dos fundos imobiliários e qual a importância da gestão nisso tudo. Em terceiro tópico, a gente vai ver como o risco e a qualidade do portfólio, do que está dentro do fundo imobiliário, importa também para a composição do valor do fundo imobiliário. E por fim, o principal driver, que eu vou deixar aqui como surpresa, para vocês ficarem até o fim do vídeo e entender o principal motivador da subida dos preços dos fundos imobiliários nesse último mês. Bom, pessoal, aqui o primeiro tópico é ciclo imobiliário. Vamos entender o que que é isso, as fases dele e a importância dele na indústria como um todo. Bom, pessoal, o primeiro ponto de um ciclo imobiliário é aquele ponto de onde a demanda está aquecida, então o mercado está aquecido. É um momento que todo mundo quer comprar uma casa, alugar uma casa, só que não tem mais disponível. E é nesse momento que os preços começam a subir. Então, o preço do imóvel sobe, o preço do aluguel sobe, porque todo mundo quer aquele bem. Só que aí, quem vai conseguir comprar é quem tem mais dinheiro, quem oferece mais dinheiro pelaquela casa ou pelaquele apartamento. Aí, nesse momento, a escalada dos preços. Os preços dos imóveis sobem e os preços do aluguel sobem. E as construtoras enxergando isso, vê uma oportunidade de ganhar mais lucro, porque os preços estão subindo, as coisas estão ficando mais caras, então ela começa a construir novos empreendimentos. Só que esses empreendimentos demoram 2 a 4 anos para se terminar. E aí gera a segunda fase do ciclo, que é onde os prédios que demoraram 2 a 4 anos são entregues. E aí os preços se estabilizam, porque todo mundo que queria comprar uma casa ou alugar uma casa consegue comprar, porque as construtoras entregaram novos prédios, novos empreendimentos. Só que a construtora não enxerga o quanto de demanda tem no mercado, quantas pessoas querem exatamente. E aí ela acaba entregando um pouquinho a mais. E aí gera recessão. É o momento que sai um novo prédio, só que não tem gente querendo comprar aquele prédio. Então fica 50% sem vender o prédio, ou 75% sem vender o prédio, ou fica 20% sem vender. É onde que a vacância existe. Então, o ato de estar vago, ninguém querer comprar ou alugar, gera vacância. E esse ato da vacância diminui os preços, porque o pessoal entende que há um excesso de oferta no mercado. Então, por que que eu vou pagar caro por uma casa se eu posso comprar uma outra casa mais barato ali na esquina? E aí há uma competição entre quem está oferecendo a casa para vender, quem está colocando a sua casa para aluguel, para diminuir o preço para atrair a demanda, porque a demanda é menor que a oferta. Então, os preços de casa e preço de aluguel caem nesse momento e é um momento de recessão do mercado imobiliário. E aí, logo em sequência, como eu já disse, o ciclo imobiliário, ele é uma roda. Então, quando você vai para o fundo do poço, você volta depois, em algum certo momento, depois de uns anos, para cima, no topo da montanha-russa. E depois você cai de novo. E é assim funciona um ciclo imobiliário. E a última fase é justamente a fase de recuperação, que você vai voltar lá para o tópico 1, que é a de expansão de obras. É um momento que é um momento que a demanda aumenta, suprindo esse excesso de ofertas, e aí a gente volta para o tópico 1, onde a demanda aumenta um pouquinho acima do que tem disponível no mercado, e aí gera um mercado aquecido de novo, e a gente entra e gira o ciclo de novo. Então, é fundamental você ter isso em mente, porque você precisa entender qual setor está em qual parte do ciclo. Por exemplo, o setor de lajes está numa fase, o setor de logística está em outra, sabe? E isso gera o valor para os fundos imobiliários. Por isso que, por exemplo, os de logística hoje podem estar pagando mais do que laje, ou os shoppings estarem pagando mais do que os de escritório, sabe? E é essa a noção de ciclo imobiliário afetando o preço e afetando a rentabilidade do fundo imobiliário, é muito importante ter em mente. Mas já adiantando aqui para vocês, não é exatamente aqui o motivo, o causador dessa subida no último mês de maio aqui dos fundos imobiliários. Bom, pessoal, agora vamos ver o segundo tópico, que é o de rendimentos e gestão. Como os rendimentos, então, aumentar ou diminuir os rendimentos impacta o valor das cotações e como uma boa gestão ou uma má gestão também impacta o preço das cotas dos fundos imobiliários no mercado. Eu trouxe dois casos aqui, o Hectare 11, que é um fundo de papel, e o HGRU, que é um fundo de renda urbana. Então, por exemplo, as pernambucanas que você vê na rua podem estar dentro do HGRU, porque essa é a estratégia dele. Bom, começando aqui pelo Hectare 11, vamos entender o caso dele. Ele é um caso que eu classifico aqui como foi um problema de gestão. Então, a gestão atuou de uma forma ruim para o fundo, trouxe operações que estavam arriscadas e vieram da default ou inadimplência,
e o fundo está arcando com esses custos agora. Então, o primeiro tópico, como eu já disse, o fundo está enfrentando inadimplência. Houve uma queda de 45% dos rendimentos ultimamente, nesse ano de 2023. No terceiro tópico, há conflitos de interesses em operações dentro do fundo por conta da inadimplência. E o quarto, que eu já destaco aqui como um resultado de tudo isso, atualmente ele é negociado ao PVP de 0,49. Caso você não saiba o que é essa técnica do PVP, essa métrica, assiste esse vídeo aqui no card que você vai saber de tudo e vai ser super fundamental para que você analise fundos imobiliários e melhore sua forma de investimento. Bom, agora passando já para o HGRU, é um caso que eu enquadro que a gestão é muito boa, então a qualidade da gestão reflete nos rendimentos e no valor da cotação do fundo imobiliário no mercado de ação. Então, o primeiro ponto é que tem rendimentos crescentes desde 2018 e enaltecendo que 2018 foi a origem do fundo, então foi quando ele começou. Então, desde sempre, o HGRU tem rendimentos crescentes. O segundo tópico que eu destaco aqui é que a gestão do HGRU se mostrou capaz durante o ano de 2021 e 2022, vendendo diversos imóveis dentro que estavam dentro do fundo, a operações com rentabilidades maiores do que 20% ao ano. Então, uma tira maior do que 20% ao ano é uma rentabilidade excepcional. E o terceiro ponto que eu destaco do HGRU, ele é o maior fundo do segmento de renda urbana, e isso explica muito a qualidade da gestão. Os cotistas entendem, os investidores entendem a qualidade da gestão, e por isso ele se tornou o maior fundo do segmento de renda urbana. E por fim, um último ponto que comprova a qualidade da gestão é que o fundo ele é historicamente, desde sua origem, negociado a um PVP maior do que um. Novamente, caso você não entenda o que é o PVP, entre aqui no card, que é super relevante para você entender essa métrica. Então, aqui você consegue perceber quão a qualidade da gestão impacta os rendimentos e o valor da cota no secundário. Isso é um aspecto qualitativo que é difícil mensurar na prática, você precisa realmente ter a experiência e conviver com aquela gestão, com aquele gestor, entender o que passa na cabeça como estratégia da pessoa e para aí sim entender se a gestão é boa ou ruim. Então é muito difícil você especificamente analisar a gestão, mas aqui estão alguns tópicos que te dão uma sensibilidade para avaliar a qualidade da gestão. Bom, pessoal, e o terceiro tópico aqui é qualidade e risco. Então, para trazer para vocês como a qualidade do portfólio sim impacta e os riscos incorridos também impactam tanto no dividendo quanto na cotação no mercado daquele fundo imobiliário. Aqui a gente tem dois casos, o RECT 11 e o PVBI 11, ambos são dos setores de escritórios, e eu gostaria de destacar o portfólio de cada um só para vocês entenderem e sentirem como há uma diferença de qualidade, de localização relevante entre esses dois fundos. O primeiro fundo aqui, o RECT 11, a foto de alguns escritórios para vocês. O RECT tem escritórios em Alphaville, que é em Barueri, tem aqui em São Paulo, tem na cidade de Santos também e em outras cidades importantes aqui no Brasil. Só que a gente sabe que para o setor de escritórios, a cidade e as localizações mais relevantes são dentro da cidade de São Paulo, especificamente na região da Avenida Paulista, na região da Faria Lima, na região da JK, são as principais localizações para que você tenha um prédio corporativo para você conseguir a faixa de aluguel mais alta possível e ter um retorno interessante com risco baixo para o seu fundo. E é justamente isso que o PVBI faz. Na tela vocês vão ver algumas imagens de edifícios que estão dentro do PVBI, e a sua grande maioria está na região da Faria Lima, JK ou na Paulista. Então, são as regiões de melhor qualidade aqui na cidade de São Paulo, que é o principal centro comercial e financeiro do Brasil. Então, é a principal localização no Brasil inteiro como um todo, se você for pensar em investimentos corporativos, está dentro do portfólio do PVBI, ele está alocado dentro dessas áreas. Então, é super relevante, a qualidade do PVBI é excelente, enquanto a qualidade do Hackett é um pouco inferior à do PVBI. E isso fica muito claro aqui que a gente pode fazer essa comparação entre os dois fundos imobiliários. Eles estão dentro da mesma janela de tempo. Aqui você pode ver que ambos têm duas tendências bem claras. O RECT tem uma tendência de queda e o PVBI tem uma tendência de subida dos dividendos. E isso é super interessante porque ambos os fundos estão no mesmo setor imobiliário, o setor de lajes corporativas, e enfrentaram a pandemia, a mesma pandemia. Então, os mesmos tipos de problema ambos fundos enfrentaram, e cada um se desempenhou de uma maneira diferente pela qualidade e o risco que estava dentro do seu portfólio. E a gente pode ver que portfólios de maior qualidade imobiliária tendem a enfrentar crises de uma maneira melhor, eles saem de uma maneira melhor. O RECT teve seus dividendos caindo e o PVBI teve seus dividendos subindo. E isso por quê? Por que que acontece isso, Pedro? Que em momentos de crise, como foi da pandemia, muitas empresas deixaram escritórios e os escritórios ficaram vazios. E
Com isso, os aluguéis caíram e os prédios de maior qualidade, como já tiveram a queda de aluguel e estavam vagos, empresas que estavam em prédios mais de qualidade inferior, em localizações não tão boas, migraram para esses prédios de maior qualidade. Então, os investimentos de maior qualidade, numa localização melhor, conseguiram atrair esses inquilinos que estavam em prédios piores, em localizações não tão boas, para si. Então, foi isso que o PVBI conseguiu. Durante a pandemia, ele conseguiu atrair esse flight quality que fala, né? Então, saem de prédios não tão bem localizados e de qualidade inferior e vão para prédios super bem localizados de qualidade excelente. É isso que aconteceu aqui, e isso comprova muito bem que a qualidade em relação ao risco que você tem dentro de um fundo imobiliário importa sim para as cotações e para o rendimento daquele fundo imobiliário. Bom, pessoal, agora chegou a hora de ver o principal fator que fez os fundos imobiliários subirem durante o mês de abril e de maio de 2023. Agora é o principal driver macroeconômico, que é sempre o que alavanca mais os fundos imobiliários, o que tem mais força para fazer as cotações subirem, os rendimentos caírem. É esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, e o principal driver é a taxa de juros do Brasil. Aqui é a Selic no gráfico em vermelho e o IFIX é o azul. Você pode ver claramente quando a taxa de juros sobe, aqui no intervalo de 2013 até 2017, o IFIX tende a cair. E quando a taxa de juros cai, aqui de 2017 até 2020, o IFIX sobe. Então, eles têm movimentos opostos. E como agora a gente teve um movimento de subida desde 2020 até agora no início de 2023, o IFIX tendia a cair. Então, foi por isso que vocês viram quedas nesses últimos anos do IFIX, os fundos imobiliários perdendo valor e muita gente preocupada. Só que agora, como a gente já entende que chegou no nível máximo da taxa de juros, agora a taxa de juros tende a cair, os investidores estão antecipando esse movimento de queda da taxa de juros futuras. E por isso as cotações já estão subindo, porque eles começam a investir em fundos imobiliários pensando, olha, eu sei que quando a taxa de juros cai, o valor patrimonial dos fundos imobiliários sobe, a economia como um todo começa a aquecer. Então, assim, aumenta a demanda e a gente vai para aquele ciclo imobiliário que eu mostrei para vocês, que é a primeira fase, é quando o mercado está aquecido. Então, o preço dos imóveis sobe, os aluguéis sobem, e assim sobe a rentabilidade. E isso os investidores já estão antecipando tudo isso e investindo em fundos imobiliários agora para já conseguirem toda essa rentabilidade que está por vir. E esse é o principal motivo dos fundos imobiliários estarem subindo durante o mês de abril e maio de 2023, por conta dessa antecipação das quedas de taxa de juros futuras. Então, esse é o principal motivo e é super relevante você entender essa dinâmica aqui, porque ela sempre, sempre é válida, ela sempre acontece isso. Então, se você for ver em outros países, como Estados Unidos ou países europeus que tem, a gente tem, consegue dados econômicos mais antigos, a gente consegue verificar isso. É uma espécie de ciclo imobiliário, só que macroeconômico. Então, não é especificamente para cada setor imobiliário, mas como um todo o setor imobiliário como um todo é afetado pelas taxas de juros. Essa era a principal informação que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, é que as taxas de juros, sim, elas são negativamente correlacionadas com o IFIX aqui, que é o índice das cotações dos fundos imobiliários. Então, basicamente, você pega todos os fundos imobiliários e põe dentro de um único índice para medir quão bem ou quão mal os fundos imobiliários estão indo, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, o vídeo era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos, com os familiares que vocês acham que precisam ter mais conhecimento sobre investimento, melhorar a sua educação financeira. Aliás, porque quando melhoramos a educação financeira do amigo, do nosso colega, da nossa família, a gente melhora a educação financeira da sociedade como um todo. E todo mundo tem a ganhar com isso. Eu ganho com isso, você, seus familiares, seus amigos, porque a sociedade faz investimentos melhores. Então, as coisas tendem a melhorar na economia brasileira como um todo. No mais, eu agradeço muito a participação de vocês, pessoal. Estou deixando aqui embaixo dois vídeos super importantes que estão relacionados com esse tema, que você também precisa assistir e entender esses tópicos antes de sair investindo em fundos imobiliários ou para melhorar seus investimentos em fundos imobiliários. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Um grande abraço.